Dividendos, um dinheiro extra que entra na conta e complementa a renda ou aumenta o patrimônio. É sempre bom receber dividendos, certo? Certo? Ou não? Assista o vídeo e entenda de verdade de onde vêm os dividendos. Olá, investidor! Bem-vindo de volta ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar de um tema super importante para quem investe ou está pensando em investir. De onde vêm os dividendos? Para isso, nós vamos falar de ações e fundos imobiliários. Quando nós ouvimos a palavra dividendos, sempre pensamos numa renda extra que sai dos nossos investimentos. Mas de onde vem esse dinheiro? Os dividendos basicamente vêm de negócios bem-sucedidos ou de operações que dão lucro. Os dividendos não surgem do nada. Os dividendos das ações, por exemplo, vêm do lucro das empresas. Então imagine que você é acionista da empresa ABC e aí ao final do trimestre ou do ano essa empresa reportou lucro. Então ela tem duas opções: ou reinvestir esse lucro no próprio negócio ou distribuir esse lucro para os seus acionistas. Como você é um acionista da empresa, você tem direito ao recebimento de parte desse lucro. Então, basicamente o que a empresa faz é tirar dinheiro do seu caixa e pagar a você os dividendos. E é isso que você precisa entender. A empresa está tirando uma parte do seu ativo, que é o caixa, e distribuindo em forma de dividendo. Ou seja, o ativo dela está diminuindo. Claro que é ótimo ser acionista de uma empresa que paga dividendos, que tem lucro. Mas o fato é que, ao distribuir o lucro, ela está diminuindo o valor do seu ativo naquele exato momento. Para você, acionista, não muda nada, porque o valor que diminuiu da empresa entrou para você como dividendos, como dinheiro. Então, o seu patrimônio permanece o mesmo, mas o valor da companhia naquele exato momento diminuiu. Os fundos imobiliários aqui no Brasil têm por obrigação distribuir 95% dos lucros ao final de cada semestre. Normalmente, os fundos imobiliários, principalmente negociados em bolsa, distribuem lucros mensalmente. Ou seja, os fundos recebem os aluguéis ou o pagamento das operações de crédito que são lastro daquele fundo, tiram custos operacionais em algum caixa e distribuem tudo como lucro. Por isso, para crescer, os fundos imobiliários normalmente fazem novas emissões de cotas, porque como eles distribuem todo o lucro, eles não têm caixa para reinvestir. Eles fazem novas emissões para captar dinheiro. É basicamente como se o fundo vai enchendo o pote ao longo do mês e ao final do mês ele apura o lucro e distribui aos cotistas desse fundo. É basicamente como se o fundo vai enchendo o pote ao longo do mês com recebimento e ao final do mês ele apura o lucro e esvazia esse pote para distribuir os 95% de lucro. Então, ele retorna o valor que ele tinha antes do pote encher. Ok, existe a valorização das ações e dos fundos imobiliários. E é claro que uma empresa que dê bons lucros e distribua bons dividendos, ou um fundo imobiliário que pague bons dividendos mensais, vai atrair demanda por esse papel, fazendo com que o valor dessa ação ou dessa cota de fundo se valorize ao longo do tempo. Mas é fundamental você entender que a distribuição dos lucros não é uma geração de valor naquele momento. Basicamente, o que a empresa ou o fundo está fazendo é distribuir uma parte do ativo do valor que já está refletido no preço naquela hora. Então, ela está diminuindo aquele valor no ativo, mas te dando isso como dinheiro. Então, o seu patrimônio, ele não aumenta. Então, antes de investir em algum ativo, porque ele é um bom pagador de dividendos, entenda exatamente de onde vem o resultado para que aquele lucro seja distribuído. Isso vale tanto para empresas que têm que seguir uma operação saudável gerando lucro, quanto para os fundos imobiliários, que precisam manter a saúde dos seus ativos e assim manter os fluxos de recebimento. E aqui uma dica: se você investe em ativos que pagam dividendos, o ideal é você reinvestir esses dividendos. Aí sim você aproveita o ciclo positivo dos juros compostos, fazendo com que ao longo do tempo o seu patrimônio cresça cada vez mais. Para fechar, uma provocação com aquela velha máxima: não existe almoço grátis. Não se deixe enganar
achando que o dinheiro dos dividendos surge do nada. Se for alguma dúvida com relação a dividendos ou você discorda do que eu falei com relação à geração de valor, escreva aqui nos comentários. Toda discussão, se for para crescer o conhecimento, é válida. E claro, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal.